Ele já está até dizendo que não haverá uma anistia e que em 2026 precisamos eleger um presidente comprometido em libertar o refém. Você sabe por que o Ciro Nogueira não trabalha pela aprovação da anistia? Porque o interesse dele parece muito mais manter o presidente Bolsonaro preso para poder fazer propaganda eleitoral para você votar no candidato dele. E quando você eleger o candidato dele, você tem alguma dúvida de que o Supremo vai derrubar o indulto ou perdão que venha a ser concedido? E aí o Ciro Nogueira vai falar para você, ou o candidato dele, vai falar assim, nós tentamos, mas o Supremo não deixou, isto é um absurdo, não há mais lei no Brasil, não há mais separação dos poderes. E o sistema se consolida ainda mais. E eu não falo isso por um achismo sem base. Vocês querem ver um caso em que o que eu estou descrevendo ocorreu? Bota aí o vídeo do Ricardo Nunes, né? Bota aí. Prefeito, o senhor achou da decisão de Moraes? Olha, a decisão já estava tomada há muito tempo, antes até do julgamento. Isso aí todo mundo sabe, né? Isso é uma coisa que já estava escrito, todo mundo já estava sabendo o que iria acontecer. Uma decisão que está tomada, tem que ser respeitada. Estamos num país democrático, a respeitar as instituições, mas obviamente já estava decidido. Entenderam? Ricardo Nunes, eu entrevistei aqui no Paulo Figueiredo Show, e ele disse que não era democrático o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Agora ele diz que a gente está num país democrático e que a gente tem que respeitar as instituições. Claro, é muito democrático um país em que você é condenado antes do processo contra você, é muito democrático um país que você é condenado por crimes que você não cometeu. E aqui não é nenhuma crítica só ao Ricardo Nunes, não vejo diferença dessa posição para a posição do Tarcísio ou para a posição de todos os outros. Não, é democrático. Vivemos num país democrático. Né? Tarcísio foi além. Tarcísio disse que tínhamos grandes juristas que garantiam a democracia e o Estado de Direito no Brasil. Então vocês podem ter certeza, a reação vai ser sempre a mesma do Pôncio Pilatos: sou inocente do sangue deste homem, eu lavo as minhas mãos. E assim a eleição vai continuar acontecendo, e certos acordos continuarão precisando ser feitos. Mas acreditar no que disse Nogueira, que se você votar no candidato que o Centrão apoiar, o Bolsonaro vai sair da cadeia, pelo amor de Deus. Quando, né, aquela história, se gritar, pega ladrão, não fica um no Centrão. Quando o Supremo, vou mudar a música, né? Se gritar, chegou o Xandão, não fica um no Centrão. Se gritar, chegou o Xandão. Não tem um desses caras. Então, eu digo isso porque vocês precisam ter o máximo de atenção em relação à disputa que está acontecendo nos bastidores. Eu estou trazendo para vocês a vida real do cenário político brasileiro. E eu não quero esquecer, no meio dessa confusão, algumas pessoas, né, porque é normal no meio da confusão. O presidente Bolsonaro é o mais famoso e o mais importante, uma dessas pessoas que foram presas, mas antes de entrar no assunto dos Estados Unidos, eu quero usar essa audiência que nós estamos aqui com mais de 42 mil pessoas assistindo, para falar de cada uma das pessoas que foram presas ilegalmente pelo Alexandre de Moraes essa semana. Porque são homens de bem e que merecem ser lembrados e não esquecidos por nós. Então vamos falar sobre cada um deles, a começar por um militar que o comandante do Exército não é digno nem de limpar os sapatos, que é o general Braga Neto. Esse honrado militar, que dedicou a vida dele à defesa do Brasil, uma das pessoas mais condecoradas do Exército Brasileiro, já estava preso desde dezembro de 2024, de maneira preventiva, sob as acusações de atrapalhar as investigações e ter acesso à delação do Mauro Cid. Outro nome, aliás, que também não pode ser esquecido. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Braga Neto começa agora a cumprir de maneira definitiva uma pena de 26 anos de prisão. Fica aqui claro, em todos os casos dos militares, especialmente do general Braga Neto, mas outros também, o meu parabéns ao general Tomás Frajola, afinal, sem você, general, nada disso seria possível. Outro homem que foi preso foi o almirante Almir Garnier, ontem, terça-feira. O almirante Garnier foi preso em uma unidade da Marinha em Brasília, depois do trânsito em julgado da sua condenação a 24 anos de prisão no processo do golpe da Disney. Esse homem que não participou de manifestação, nunca empunhou uma arma contra o país, foi condenado por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. A essa lista de homens honrados se adiciona também o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O Anderson Torres, assim como o presidente Bolsonaro, sequer estava no Brasil durante o 8 de janeiro, e assim que soube do ocorrido, ele mobilizou as forças policiais do DF para conter a invasão dos prédios públicos e os danos decorrentes. E foi preso, aqueles que a fita, o Flávio Dino destruiu, desapareceu, perdeu, não sei. Anderson Torres também foi preso ontem pela Polícia Federal em Brasília. A primeira Polícia Federal dele foi a casa dele, onde ele não foi encontrado, logo depois ele foi localizado no escritório do seu advogado, foi preso e enviado para o 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, a famosa Papudinha, onde ele vai cumprir a pena de 24 anos de prisão. Quem também foi preso foi o grande general Augusto Heleno. General de 4 estrelas, militar que atingiu o posto máximo que se pode alcançar no Exército Brasileiro, um dos militares mais respeitados da história recente do Brasil, uma carreira absolutamente incrível, começou a servir durante o regime militar e
Era um homem que, dentro das Forças Armadas, o respeito era o máximo. Já um idoso, de 78 anos, que tem alguns problemas de saúde, mesmo durante o governo, amargava problemas de coluna. O general Heleno, contra quem não se achou uma prova e cuja condenação se baseia somente em suspeita de participação em reunião, foi condenado a 21 anos de prisão e vai cumprir a sua pena no Comando Militar do Planalto, em Brasília. E a humilhação do Exército, se não fosse suficiente, não acaba aí. Porque além dos generais de Exército Braga Neto e Heleno, foi preso também o general Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa do presidente Bolsonaro. A situação do Paulo Sérgio, general Paulo Sérgio, condenado a 19 anos de prisão, é muito parecida com a do Heleno. Não se achou absolutamente nada contra ele, mas foi condenado da mesma forma. Como também é general de Exército, foi encaminhado para o Comando Militar do Planalto para cumprir a pena dele. Aliás, tem uma matéria do Globo relatando o caso dos generais presos, que é muito interessante porque traz uma informação sobre o general Frajola que chega a ser cômica. O comandante do Exército, Tomás Paiva, irá pessoalmente visitar os generais na primeira oportunidade que tiver. Tomás Paiva tem como hábito visitar oficiais presos em instalações do Exército e faz questionamentos de praxe para saber se estão tendo um tratamento digno. Agora que estão presos de maneira definitiva, o general Braga Neto, Heleno, Paulo Sérgio, aí o Frajola, que é o comandante do Exército, a pessoa que possibilitou que essas prisões ilegais acontecessem, vai visitá-los na cadeia e perguntar se está tudo bem. O cara te entrega de bandeja para o seu inimigo em reuniões privadinhas na casa dele, recebendo o Alexandre de Moraes, permite que você seja alvo de um processo ilegal, consente com a sua prisão, mesmo sendo ilegal e inconstitucional, e depois de tudo isso vai te visitar na cadeia que ele te colocou para saber se você está bem, se está recebendo um tratamento digno. O tratamento digno, Frajola, é o que você, seu covarde, deixou de ter em relação aos seus irmãos de farda. Você permitiu que os seus irmãos, e que a imagem do Exército do Brasil fosse jogar na lama. Sob o seu comando, militares inocentes estão sendo presos e perseguidos. Você não é digno de vestir essa farda. Tira essa farda porque você é moleque. Você não é comandante do Exército Caxias. E a história vai se lembrar disso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas o seu nome vai entrar na história. Marque as minhas palavras. E para combinar com todo esse ambiente de tratamento digno, em matéria publicada pelo Estadão, a Rosiane Kennedy apresenta uma análise em que afirma que a política e o quartel não podem andar juntos. Essa posição foi embasada na fala justamente do ministro da Defesa, que quer quarentena para as candidaturas de militares que tentam e sustenta que quem deixar os quartéis não pode retornar. O que eles querem são militares autômatos. O militar não pode ter posição política. O militar não pode ter posição política. Eu pergunto assim, alguém já parou para estudar a história de Duque de Caxias? Pelo amor de Deus, eu tenho que trazer aqui o professor Marcelo, lá do Caravelas, para falar qual é a história do Duque de Caxias. Alguém tem que falar sobre a história das Forças Armadas brasileiras. O que é isso? Mas eu acho que valeu a pena, antes da gente entrar no assunto do governo Trump, a gente lembrar que não foi só o presidente Bolsonaro preso, que alguns dos nossos melhores homens, civis e militares, também foram mandados ontem para a prisão para cumprir penas de 20, 30 anos atrás das grades. Vejam, coloquem a mão na consciência que isso acontece num momento onde o Lula é presidente da República. O homem que comandou o maior esquema de corrupção, tricondenado pelo maior esquema de corrupção da história do país. Convivendo com seus ministros, cúmplices nesse processo, indicando para o Supremo Tribunal Federal o Bessias, o homem que estava lá cúmplice da Dilma, levando documento para que o Lula não fosse preso, participando de obstrução de justiça para o Lula não ser preso. É nesse momento e nesse contexto que estes homens, alguns dos melhores homens e mais patriotas, quem que você quer na sua família? Um general Heleno ou um Bessias? Um general Braga Neto ou um Lula? Ou qualquer um desses ministros do Lula. Enquanto estes homens digam, o general Braga Neto é o homem que pacificou o Rio de Janeiro na intervenção militar do Rio de Janeiro, na intervenção federal do Rio de Janeiro. General Braga Neto. Enquanto este homem vai passar 28 anos, 27 anos, algo do tipo, na prisão, o Alexandre de Moraes pede para a polícia, olha lá como é que você vai combater as facções criminosas do Comando Vermelho, as mesmas que foram combatidas pelo Braga Neto. Não dá para você achar que uma nação que premia os bandidos e pune os patriotas vai prosperar. E o sistema que nós precisamos combater é o sistema que garante esse tipo de coisa. Quando eu listei aqui o sistema, por pura irresponsabilidade e esquecimento, eu esqueci de citar dentro do sistema, e tenho falado sobre isso cada vez mais, os narcoterroristas que se empenharam no Estado Profundo brasileiro.